Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para defender a mediocridade e os medíocres. Por quê? Porque eu sou medíocre e o medíocre defende a si e aos seus semelhantes. Por que eu defendo a mediocridade? Porque a mediocridade, muitas vezes, como é o meu caso, é generalista, ou, ou seja, uma pessoa generalista sabe um pouco de tudo, mas não se aprofunda em nada. É o meu caso. Eu sou generalista. Eu estudo um pouco de cada coisa e não me aprofundo em nenhuma dessas coisas. Então eu sou medíocre. Porém, hoje eu conversei por telefone com um médico e isso me fez repensar sobre a mediocridade e a importância de ser medíocre. Um médico me ligou hoje, né? E esse médico, ele, ele simpática, ele falou com educação no telefone, porém eu senti uma certa arrogância no sentido de, por ele ser médico, ele disse várias vezes que era médico, como se fosse a coisa mais importante do mundo ser médico. Parabéns para ele. Não o conheço como médico, nunca fui tratado por ele como paciente, nunca fui paciente dele, não conheço pessoalmente, só conversei com ele por telefone. E ele pode, de repente, ele é um excelente médico. É isso que me passou pela mente. Ele é um excelente médico, educado. Pelo que ele disse, ele entende bastante de medicina. Porém, eu acho que ele só entende de medicina. Ele pediu para mandar um e-mail para o meu setor, onde eu trabalho. E eu passei o e-mail várias vezes para ele. Ele ligou várias vezes, né? Confirmando o e-mail e ele tinha anotado errado várias vezes. E eu notei que ele tinha certa dificuldade com o e-mail. Ele não sabia enviar um e-mail. E ele é médico. Eu conheço médicos que, além de médicos, eles são técnicos em informática, conhecem vários equipamentos médicos, são gênios em tecnologia, né? Além de conhecer a medicina, entendem de equipamentos eletrônicos. Mas esse médico em especial, ele não conhecia muito bem de informática. Mas ele queria, ele queria no telefone, durante a ligação, mostrar que ele era de alguma forma superior por ser médico. Não duvido que ele seja um excelente médico. Não conheço, então eu quero imaginar que ele seja um excelente médico. Porque o médico não pode ser mais ou menos. Ou ele é bom ou ele não é médico, né? Porque se ele for um péssimo médico, vão morrer pessoas nas mãos dele, né? Quando se trata de medicina, de todos os tipos, desde da medicina, médico geral, clínico geral, desde a clínica geral até cardiologia, endocrinologia, neurologia, psiquiatria,
tudo depende, a vida do paciente depende desses médicos, né? E eu imagino que, como médico, essas pessoas não podem ser medíocres. Não podem ser medíocres. Mas no meu caso, como generalista, eu posso ser medíocre. E a soma da minha mediocridade em vários assuntos me faz estar acima daqueles que não são medíocres, né? A soma da minha mediocridade em vários assuntos, por eu ser generalista, eu atendo e entendo de vários assuntos um pouco, ou seja, na média daqueles que entendem aquele assunto. Não me destaco, porém não sou um ignorante total, completo. Essa soma me faz estar acima da média geral. Agora, aqueles que não são medíocres, que são grandes filósofos, são grandes médicos, são grandes engenheiros, são grandes arquitetos, eles estão acima da média naquele assunto. Porém, em outros assuntos, eles estão muitas vezes infinitamente abaixo da média geral. Isso me faz pensar que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Eu não acho que sou melhor que as outras pessoas por eu conhecer de tudo um pouco. Mesmo porque, como eu disse, eu sou medíocre. Mas eu não estou abaixo da média e nem acima da média. Por isso, eu acho que eu não sou melhor que ninguém. Mas quando alguém se acha melhor que o outro, às vezes ele precisa parar para pensar se ele é melhor que o outro em tudo, ou será que ele é melhor que o outro só em um assunto, só em um aspecto, somente naquilo que ele domina e no restante ele é inferior. Ele não sabe, às vezes, mandar um e-mail, como foi o caso desse médico. Ele não sabe ligar um computador, não sabe mandar uma mensagem via WhatsApp, não sabe usar as redes sociais, não sabe, muitas vezes, usar o básico, como, por exemplo, tomar um ônibus. Durante a pandemia, muitas pessoas faliram. Eu tenho uma amiga que não tenho nada contra ela, muito pelo contrário, é grande amiga. Ela tinha boas condições financeiras, daí durante a pandemia afundou, né? Daí teve que largar carro, morar em lugar mais barato, não sei se vendeu a casa, mas daí um dia ela estava comentando num grupo, né, numa conversa em grupo, que teve a aventura de tomar um ônibus. E ela contou aquela aventura como se ela estivesse desbravando a floresta amazônica, né? Coisa que para mim, tomar um ônibus é a coisa mais natural e normal do planeta, né? Eu só ando de ônibus, só uso transporte público, coletivo. Então, perante a minha mediocridade, eu sou um tomador de ônibus como a maioria, então eu sou medíocre. Se eu estou na média, eu sou medíocre. Então, eu estou nessa mediocridade que é uma coisa normal. Todo mundo sabe tomar um ônibus. Não precisa ser um gênio para tomar um ônibus. Mas essa amiga, quando ela tomou um ônibus, parecia que ela participou de um safari,
de uma aventura de outro planeta, né? Como se ela tivesse, sei lá, descoberto alguma coisa que mudou a ciência, por exemplo. Então, ela está abaixo da mediocridade como tomadora de ônibus. Ela não sabe utilizar o transporte público coletivo. Como eu não saberia, talvez, numa cidade maior, como São Paulo, que tem metrôs, trens, monotrilho, tem várias coisas que aqui na minha cidade não tem. Eu estaria abaixo da mediocridade naquela cidade, né? Mas tomar um ônibus aqui na minha cidade é a coisa mais natural do planeta para mim. Então, é isso. Muitas vezes não nós, né? Nós precisamos, né? Eu me coloco nessa categoria de abaixo da mediocridade, às vezes, por exemplo, quando precisa consertar alguma coisa dentro de casa, por exemplo, né? Tem coisa que eu conserto, né? Colocar um azulejo no lugar, eu consigo. Às vezes, tirar o espelho da tomada, fazer uma coisinha ou outra, tudo bem. Mas eu não entendo de encanamento, por exemplo, de trabalho de pedreiro, eu não entendo. Então eu preciso contratar alguém que conheça. E muitas vezes essa pessoa que entende do trabalho de pedreiro, às vezes ele nem frequentou uma escola, não tem assim o conhecimento, às vezes tem o conhecimento mínimo, né? Teve um ensino fundamental incompleto, mas ele sabe fazer uma coisa que eu não sei. Então, perante aquele assunto, por mais que eu tenha estudado algumas coisas, ele está acima de mim no conhecimento daquilo. Então eu tenho que respeitar, porque eu dependo dele. A vida é assim, a gente tem que respeitar a todos, porque nós precisamos uns dos outros e todos se são interdependentes, principalmente numa cidade grande. É isso. Medíocre assumido que sou, mas, como eu disse, a soma da minha mediocridade me coloca acima da média. Com todo respeito àqueles que não são medíocres como eu, que estão abaixo da mediocridade em muitos assuntos que eu domino, e eu respeito aqueles que estão acima da média, porque às vezes dedicaram todo o seu foco, né? São especialistas, eles se especializaram num único assunto e se tornaram algo como gênios, como atingiram praticamente a genialidade naquele aspecto, mas não dominam outros assuntos, são praticamente retardados em outros assuntos. É isso aí. Espero não ter te ofendido se você chegou aqui a este canal e espero ter ajudado outras pessoas que tenham algum problema por se acharem medíocres. Mediocridade não é problema. Na verdade, mediocridade é tudo de bom. Forte abraço, fique com Deus.